A gente viu que, assim, só atuar no tratamento não era a solução. E aí a gente foi atrás de soluções para ver se a gente consegue melhorar a questão do diagnóstico precoce, pegar o câncer mais cedo, ter tratamentos melhores, mais baratos, que aí a gente vai tratar mais gente, e ao mesmo tempo ter uma chance de sobrevivência maior. E foi aí que a gente chegou nesse algoritmo de inteligência artificial. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Olá amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. Esse é o 4º episódio da 2ª temporada e o tema de hoje vai ser o uso da IA no combate ao câncer de mama. Antes da gente entrar no tema, queria lembrar vocês que estão assistindo esse podcast, por favor, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Nós aqui vamos respondê-las no The House Responde. Nós temos uma equipe dedicada para analisar as questões e posteriormente a gente volta com novos vídeos e explicando dúvidas que possam surgir. Perfeito? Voltando ao assunto aqui do podcast, hoje a gente vai falar sobre IA no combate ao câncer de mama. Eu sou o Rui Castelli, sócio fundador da The House. Aqui comigo eu tenho o Fábio Ferrareto, outro sócio fundador também e amigo de longa data. E hoje conosco nós temos a honra de ter a Beatriz Castilho, que trabalha no Proteia, uma ONG que faz um trabalho magnífico aqui no Brasil em relação ao câncer de mama e usa muito inteligência artificial. Beatriz, quer se apresentar, por favor? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Beatriz Castilho, gerente de projeto no Instituto Proteia. Atualmente, o projeto sob a minha responsabilidade é o projeto de inteligência artificial. Eu sou administradora de formação e desenvolvi praticamente toda a minha carreira profissional numa multinacional da área de TI. Legal. Bia, obrigado por ter topado gravar com a gente. Então, vou começar já com a primeira pergunta, né? Então, eu queria um pouquinho que você contasse um pouco para as pessoas, né? O que é o Proteia, qual a missão de vocês, como que vocês engajam, né? Queria entender um pouquinho melhor, que as pessoas entendessem um pouquinho melhor. Fábio, o Proteia nasceu da força de vontade da nossa fundadora, Gabriela Antici. Ela é uma sobrevivente a 2 cânceres de mama. E em 2018, quando ela teve o 2º câncer de mama, ela recebeu uma ligação de uma amiga querendo saber do estado de saúde dela, etc. E essa amiga contou para ela que uma pessoa que trabalhava com ela tinha sido diagnosticada com câncer de mama, dependia do SUS para fazer o tratamento e ia esperar 6 meses para iniciar o tratamento. A Gabriela parou, falou, não pode, porque que eu tenho chance de me tratar, me curar 2 vezes e essa pessoa tem que esperar 6 meses por esse tratamento. E com isso ela reuniu diversas pessoas, tanto da área médica quanto ela é uma executiva do mercado financeiro, e fundou o Proteia para vamos fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, o Proteia nasceu da vontade dela e a gente engaja com hospitais parceiros que tratam pacientes SUS de forma a aumentar o número de vagas disponíveis para o SUS nesses hospitais. Nós somos a única ONG no Brasil que custeia tratamento de câncer de mama. E trabalhamos também com projetos visando o diagnóstico precoce da doença. Câncer de mama é uma doença que tem cura, tem 95% de chance de cura se ela é diagnosticada precocemente. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Por isso que a gente trabalha nas 2 frentes. Legal. E, Bia, como que você vê os desafios, né? Porque, assim, tudo surgiu por um cenário pessoal da Gabriela, né? E também e aí vem do desafio do SUS e por aí vai, né? Uhum. Como que você vê esses desafios atualmente, né? E como que vocês atuam para melhorar esse tema do tratamento? Você falou que vocês cobrem custo, né? Cobrem custo desses tratamentos. Como que é na prática isso?
O cenário do câncer de mama no Brasil é um cenário bastante triste e é um cenário que não é só do câncer de mama, né? Mas falando do câncer de mama especificamente, o câncer de mama é a segunda causa de morte de mulheres no Brasil. A taxa de mortalidade do Brasil ainda é muito mais alta do que a taxa de mortalidade em outros países, como Estados Unidos, Europa, etc. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 mulheres que tem câncer de mama no Brasil morre, 25%. É uma taxa muito elevada para uma doença que tem 95% de chances de cura, né? Então, dito isso, a ideia é viabilizar o tratamento e viabilizar o diagnóstico precoce. A gente faz parcerias, como que a gente trabalha? A gente faz parceria com hospitais filantrópicos que atendem SUS. E a ideia é aumentar o número de vagas que esses hospitais disponibilizam para tratamento de câncer de mama. Então, cada hospital que a gente faz parceria tem uma necessidade diferente. Hoje, nós temos 2 hospitais parceiros, que é o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, e o hospital, aqui na cidade de São Paulo, e o Hospital Aristides Maltês, em Salvador. No Hospital Santa Marcelina, a gente atua da seguinte forma: a gente custeia plantões médicos adicionais de forma a aumentar o número de consultas de triagem e aumentar o número de cirurgias também. A gente custeia um anestesista dedicado às cirurgias de câncer de mama, né? O Santa Marcelina é um hospital geral, então atende todo tipo de emergência, etc. Muitas vezes você tinha cirurgias eletivas, que é uma cirurgia de câncer de mama, cancelado porque chegava um acidentado e o anestesista precisava ser deslocado. E a gente, além disso, a gente disponibiliza exames que não estão disponibilizados no SUS, tá? Tipo uma mamotomia, por exemplo, é um exame para fazer biópsia de nódulos não palpáveis, que anteriormente, antes da gente estar lá, era feito em sala de cirurgia. Hoje em dia é feito em laboratório, num laboratório parceiro. Tudo isso visa dar mais fluidez e agilidade ao atendimento. E com isso você passa a ter mais mulheres diagnosticadas. Além disso, a gente efetivamente custeia o tratamento das pacientes que são diagnosticadas. Isso é no Santa Marcelina. O Aristides Maltês, que é em Salvador, as necessidades eram diferentes. Quando a gente começou a parceria com eles, a gente sempre desenha o projeto de parceria a 4 mãos. As necessidades eram diferentes. Então, lá a gente trabalha através de mutirões, que a gente chama de mutirão rosa, né? Esses mutirões são agendados, num determinado dia está disponibilizada toda a equipe do hospital, de mastologia, radiologia, o que for necessário, e as mulheres que têm alguma suspeita de câncer, estão sentindo algum sintoma, etc., elas vão ao hospital, elas fazem uma consulta com o mastologista, todos os exames necessários, tudo naquele dia mesmo, visando otimizar a logística das pacientes, porque muitas vezes as pacientes vêm de muito longe, o transporte é custoso, sim, tudo isso, e se elas forem diagnosticadas com câncer, elas já saem, daquele dia elas já saem com a data de início do tratamento. Legal. Sensacional. Você comentou de aumentar os leitos e você comentou também de suporte no diagnóstico da doença, né? Uhum. Como é que vocês estão usando tecnologia também? Além, o valor sensacional, mas como que vocês estão usando tecnologia hoje para... A tecnologia, a inteligência artificial a gente usa hoje em dia num projeto, porque a gente trabalha em 2 frentes, a questão do tratamento e a questão do diagnóstico precoce. Perfeito. A inteligência artificial está na frente diagnóstico precoce. Quando a gente começou a trabalhar no Hospital Santa Marcelina em 2018, muito rapidamente a gente notou que as pacientes chegavam com um câncer muito avançado.
E o estágio avançado do câncer tem todos os efeitos negativos possíveis, porque o tratamento é mais custoso e mais invasivo, mais difícil para o paciente. E, por outro lado, a chance de sobrevida, a chance de sucesso desse tratamento é menor. Né? Então, a gente viu que, assim, só atuar no tratamento não era a solução. E aí a gente foi atrás de soluções para atuar, para ver se a gente consegue melhorar a questão do diagnóstico precoce, pegar o câncer mais cedo, ter tratamentos melhores, mais baratos, que aí a gente vai tratar mais gente, e ao mesmo tempo ter uma chance de sobrevivência maior. E foi aí que a gente chegou nesse algoritmo de inteligência artificial. E esse algoritmo foi desenvolvido pelo MIT, nos Estados Unidos, já tinha sido validado em várias partes do mundo, e a gente, conversando com o MIT, falou, a gente quer levar isso para o Brasil. Então, a gente fez primeiro a validação do algoritmo na população brasileira, porque, só falando rapidamente aqui, esse algoritmo, ele lê uma mamografia digital comum, a mamografia que é feita de rastreamento normal. E ele lê essa imagem e ele tem a capacidade de estimar uma probabilidade da mulher ter câncer de mama nos próximos 5 anos, nos 5 anos subsequentes daquela mamografia. Só que a gente precisava validar a questão da etnia. Se o algoritmo foi desenvolvido com base em dados do Massachusetts General Hospital, né? Então a gente queria ver miscigenação da população brasileira, esse tipo de coisa, poderia alterar os resultados. Então a gente, primeira coisa, fez a validação disso, fez a validação com dados do Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, né? E a validação foi um sucesso, demonstrou que a gente poderia confiar nos resultados. E aí, então, a gente trouxe o algoritmo para o Hospital Santa Marcelina. É um projeto de pesquisa ainda, e a gente está pesquisando o que a gente está fazendo. A gente já tem a confirmação de que o algoritmo funciona. A gente está entendendo qual a melhor forma de aplicar ele no uso clínico, no uso do dia a dia. E é isso que a gente está fazendo no Hospital Santa Marcelina. A gente está com o algoritmo rodando lá desde 2022. Em absolutamente todas as mamografias feitas, ou numa parcela das mamografias, a hora que você aplica o algoritmo, ele te dá uma previsão do potencial daquela pessoa ter câncer de mama ao longo dos próximos 5 anos. É isso, exatamente. Todas as pacientes que fazem mamografia de rastreamento no Hospital Santa Marcelina e que concordam em participar com da pesquisa, elas têm a sua mamografia submetida à inteligência artificial. A inteligência artificial dá um score, né, para 5 anos de probabilidade, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. A gente compara isso com o score médio do hospital, que foi auferido com base em exames do próprio hospital, né, pela equipe de epidemiologia do hospital, e a gente compara as pacientes que têm um risco aumentado, um risco superior a essa linha de corte que foi estipulada, a gente chama para fazer exames mais frequentes, e dependendo do resultado desses exames mais frequentes, exames complementares, ou consulta com mastologia, perfeito. Enfim, elas têm um rastreamento diferenciado. Essa é a quebra de paradigma. Hoje, o rastreamento do SUS é baseado na idade da mulher e é feito de 2 em 2 anos, né? A gente está propondo um rastreamento com base em risco, um risco diferenciado, sim, um risco individualizado para cada mulher. Sim. Ô Beatriz, aí você comentou, uma das coisas que você comentou é que a mulher ela tem que autorizar, obviamente, o uso do exame dela no projeto.
tem aderência alta ou como que é? Sim, tem aderência. Não, sim. legal, porque às vezes a gente acha que tem 100%, mas não é o que acontece na prática, né? A gente tem a autorização da maioria, né? Poucas não concordam com o uso da mamografia na pesquisa. A dificuldade, muitas vezes, que a gente tem é na busca da paciente para o retorno. E por incrível que pareça. Essa é uma dificuldade maior do que a autorização do uso. Mas por quê? Porque ela não... Várias dificuldades, dificuldades do cadastro, em cadastro, as pessoas mudam. Por incrível que pareça, a gente está na cidade de São Paulo, né? Mas muitas vezes as pessoas mudam com muita frequência de número de telefone, você não consegue encontrar. Ou muitas pacientes ficam receosas, se a gente não explica muito bem quando pede para retornar, as pessoas ficam com medo de fazer um novo exame, acham que vão ter uma má notícia. Entendi. E muito melhor fazer um novo exame, Sim. porque quem acha trata, né, do que não achar. Mas são várias dificuldades nesse tipo e cada uma tem uma abordagem diferenciada. Legal. E Bia, você comentou, né, que para usar esse algoritmo, né, precisa ser uma mamografia digital, né? E aí a gente sabe que foi daí que começou o nosso projeto e tal. Queria que você comentasse um pouquinho disso sobre a Infra e como é que a gente fez o projeto junto e por aí vai. A nossa intenção não é ficar com esse algoritmo, ou com um algoritmo de inteligência artificial restrito ao Hospital Santa Marcelina. Na realidade, a gente está fazendo uma pesquisa do uso clínico disso, porque o sonho grande é ter isso em todas as unidades do SUS do país, né? Quebrar o paradigma do rastreamento por idade de 2 em 2 anos. Agora, como você disse, para isso eu preciso de uma mamografia digital. Então, eu preciso conhecer a infraestrutura. Se eu estou trabalhando em 2 frentes. Eu estou gerando os resultados para demonstrar para o gestor público que essa é uma boa solução, né? Mas do outro lado eu também já estou querendo olhar qual é a possibilidade efetivamente de eu expandir o uso. E foi aqui que a gente começou a nossa parceria, né, Fábio? Porque a gente precisa de uma mamografia digital. Tem que ser uma mamografia digital, adquirida num mamógrafo digital, não pode ser um mamógrafo analógico que a imagem é digitalizada. E isso é porque faz diferença nos pixels da imagem, né? E então a gente tem que saber qual é a infraestrutura de mamógrafos digitais que a gente tem, de radiologistas no Brasil. E o Brasil são vários Brasis. A realidade do câncer de mama em São Paulo ou na região sudeste é muito diferente da realidade no nordeste, no norte, no centro-oeste. Então, a gente resolveu fazer um levantamento detalhado da infraestrutura, não só de mamógrafos, como eu falei, mas dos recursos humanos que existem para suporte ao câncer de mama. E a gente buscou um parceiro, a gente achou vocês, né? Porque os dados oficiais, eles, de certa forma, eles existem. Só que eles existem muito espalhados e desestruturados e em vários sistemas diferentes, etc. Então, é muito difícil de você botar tudo junto para fazer uma análise que seja ampla, assertiva, etc. Então, esse levantamento que a gente fez com a The House, o que a gente fez? A ideia foi juntar as várias bases de dados num conjunto de dados único que pudesse nos dar os indicadores que a gente precisava. Foram consultados 8 sistemas diferentes. Eu sei que acabaram juntando 500 gigabytes de dados, sim. São 20 tabelas, e que hoje a gente acessa com um clique, né? E a gente tem coisas muito interessantes ali, porque, por exemplo, a gente tem dados
que não esse por sinal não veio da data dos sistemas oficiais, veio dos dados do Conselho Federal de Medicina, de quais especialidades médicas estão disponíveis, porque você precisa ter o diagnóstico e você precisa ter certeza que você trata. Não adianta você diagnosticar e não ter como tratar. Então, a gente tem, por exemplo, nessa base de dados, um levantamento de oncologistas, mastologistas, radiologistas que seriam envolvidos. E tudo isso hoje está num dashboard e que pode ser consultado através de um link. Dados de exame, dados de diagnóstico, dados do parque de mamógrafos, dados dos recursos humanos, dados de óbitos, por faixa etária, estadiamento. Ficou muito legal o trabalho, muito legal então, mesmo. Eu só queria explicar um pouquinho para o pessoal, porque esse projeto é um projeto que ele focou muito na originação de dados, né? Então o grande desafio desse projeto era que 100% dos dados eram dados públicos, né? E a gente precisava capturar em diferentes fontes, né? A maioria fontes associadas ao governo, teve uma outra coisa que não, mas enfim, e cada uma no seu formato e tal, e daí a gente teve que montar um data lake enriquecido com tudo isso. Então o trabalho de engenharia, captura, teve construção de pipelines, etc. Teve alguns dados que é via API, teve outras coisas. Foi aí que foi o grande segredo, ou a grande dor que o projeto endereçou, que foi consolidar tudo isso, garantir que está com qualidade e gerar um dash, né, que tem, na verdade é mas tem várias telas lá dentro, e que geram os insights do mercado, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui não teve AI, tá, pessoal? Aqui teve engenharia de dados e muito analítico descritivo que resolve muitos problemas na vida dos clientes. E acho que tem uma condição interessante também, que a hora que você vai mostrar o dado, aquele dado ele tem que ser acionável, ele tem que mostrar o relatório, ele tem que conter o conteúdo dele de uma forma que vai te proporcionar tomar uma decisão e mudar a história de um determinado processo, né? Bia, você poderia falar um pouco sobre isso? Como que vocês estão usando o relatório? Como que isso está ajudando no trabalho de dia a dia de vocês? A intenção lá na frente é você realmente influenciar políticas públicas. Então, esse levantamento vai ser muito importante no sentido de demonstrar o que é necessário ou não necessário, onde você precisa ou não investir e o que você precisa ou não investir para efetivamente implementar um algoritmo de AI nos diversos hospitais do país. Mas hoje a gente ainda não está nesse momento, porque a gente ainda está fazendo a pesquisa do uso clínico. A gente tem usado os relatórios efetivamente para fazer análises, e aí não só referentes a esse projeto em si, mas mais análises amplas para você discutir alocação de recurso, você discutir dores enfim, faltas de recurso nos mais variados lugares. Quer dizer, você tem ali um conjunto de dados de fácil acesso, num nível de detalhe bem... A gente foi a nível de município, granular, então no nível bem grande de detalhes, que pode te dar informações. A gente teve, por exemplo, no último Outubro Rosa, discutindo uma parceria com uma empresa que queria ajudar. E era a empresa estava sediada, não me lembro por que, se ela estava sediada, mas, enfim, queriam saber, tem mamógrafo no município tal? Lá fomos nós, entendeu? Então, assim, realmente, o dado é muito acessível num nível de granularidade que eu diria que eu nunca tinha visto, sabe? Eu acho que o que é legal um pouco do projeto é que, assim, óbvio que a gente iniciou com a cabeça de, a gente precisa fazer um mapa de mamógrafos, inclusive por característica, para entender qual é o gap, né? Qual é a distância que o Brasil está e
qual que é a força que o Protea vai ter que fazer para escalar o algoritmo, né? Mas conforme a gente foi pegando os dados, a gente chegou em várias outras coisas, né? Que é um pouco do que você está falando. Então, assim, uma das coisas que a gente conseguiu ver claramente é que, assim, a gente consegue tudo comparar, tudo correlacionado, né? Uma das coisas que a gente conseguiu ver é a distribuição de casos de câncer de mama no Brasil, no nível município, e a disponibilidade, por exemplo, de mastologista, de radiologista, etc., né? Inclusive, acho que a gente chegou de que hospital que atende, não atende casos oncológicos e tal. Então a gente tem um mapa, igual a polícia tem um mapa da criminalidade, de onde acontecem os assaltos, e se ela colocar o policial em determinada localização, ele vai conseguir reduzir a criminalidade. A gente tem um mapa que pode direcionar a divisão do recurso, né? a distribuição do profissional médico para atuar, né? Um pouco disso. Exatamente. Então, assim, acho que é muito rico e ficou muito palpável, né? Igual a Beatriz falou, é muito fácil de você olhar e bater o olho, você vê, olha, aqui tem muito caso, aqui tem pouco, e tem associado pouco médico, etc. Então não tem recurso, daria para mudar a política pública de fato. A gente correlacionou os dados de médico, de mamógrafo, etc., por exemplo, com a população feminina, com a população rastreável, entendeu? De forma que dá uma visibilidade realmente se eu tenho falta ou se eu tenho excesso. Excesso a gente nunca vai ter, né? Mas eu tenho falta de um determinado recurso, sabe? Quando você olha os números de câncer de mama, por exemplo, você vê assim um pico na região sudeste, né? E não é que tem tão mais casos na região sudeste. Na realidade, óbvio, você tem a região sudeste muito mais populosa, mas você tem também a questão do diagnóstico. Exato. A região sudeste diagnostica mais casos porque tem mais recursos do que em outras regiões, entendeu? Então, isso fica muito claro quando a gente olha o dashboard e você olha os diversos indicadores que a gente criou, né? Que é número de exames por população, número de óbitos por população, mamógrafos por população. Fica muito claro aonde você realmente precisa alocar recursos adicionais ou priorizar recursos, por exemplo, entendeu? Sensacional. E Bia, uma pergunta. Vocês, assim, a iniciativa é sensacional. Vocês têm uma análise de impacto, assim, vocês estão atuando agora em 2 hospitais que assim, é uma massa, quase um piloto perto do tamanho do SUS no Brasil, né? Sim. E vocês têm esse sonho de expansão. Vocês têm uma análise de impacto de quantas vidas poderiam ser salvas, assim, expandindo o Protea? Olha, a gente, assim, te falar um número eu não tenho. Agora, a gente sabe o número de vidas que a gente já salvou. E a gente já salvou... A gente tem no Hospital Santa Marcelina 30 novos casos por mês. A gente está lá desde 2018. A gente começou no final do ano de 2018, 2019, se a gente quiser considerar assim. Então, quer 6 dizer, anos. 6 anos, quase 30 casos por mês, esse é o número de vidas que a gente já impactou. Fora isso, isso são os casos confirmados, tem todas as consultas de triagem, exames que são feitos, né? Então, são milhares de vidas que a gente já impactou. Quando você olha a questão do câncer de mama, é o seguinte, mudanças muito pequenas podem impactar uma população muito grande. E se você pensar que um câncer de mama muitas vezes afeta uma mulher que tem X filhos, 1, 2 filhos, etc., a quantidade de você multiplica pelo número médio de pessoas na família brasileira.
As mulheres o número de famílias chefiadas por mulheres no Brasil hoje em dia já passa de 50%. Então, você tem um impacto enorme em termos de população. Sim. A gente está falando de milhões de pessoas aí afetadas. Num potencial rollout aí do que vocês fazem no Protea. Realmente é um impacto muito grande. E uma pergunta, vocês já têm algum planejamento nesse sentido? Tem o sonho, etc. A gente vê que vocês estão trabalhando super duro, mas vocês têm uma expectativa de quando vocês conseguiriam rolloutar? Do projeto IA? Isso. Do projeto IA especificamente, a gente tem que concluir o projeto de pesquisa e a ideia é acompanhar essas pacientes por 5 anos. A gente está no 3º, então a gente ainda teria 2 anos pela frente. Né? Agora, a expansão do Protea, do Instituto Protea, com os outros projetos dele, o principal projeto é o AMAR, que é esse do tratamento. Sim, a gente já está conversando com outras capitais no país, tanto no Nordeste quanto o Rio de Janeiro, procurando hospitais parceiros para expandir. Não tem nada fechado, é tudo em prospecção ainda, mas a gente já tem o plano, sim. E a gente tem um outro projeto também no diagnóstico precoce, que chama o Projeto Cuida Mama, que diferente, é um projeto que usa... É um projeto que usa dados também, mas é um projeto que usa dados do lado de uma mudança mais processual. É justamente visando o diagnóstico precoce, uma análise de todo o caminho da paciente para chegar no diagnóstico e uma mudança nos procedimentos de forma a eliminar os gargalos e fazer a mulher chegar mais rápido ao diagnóstico. Esse projeto também, a gente tem um piloto já instalado e também já está buscando parcerias para fazer o rollout, né, em outros municípios. Então, assim, tem muita coisa pela frente. Sim, agora, muita coisa em prospecção, agora uma prospecção avançada, que não dá para dizer eu estou indo para 3 capitais, porque não está assinado ainda, mas... Perfeito. Mas eu acho assim, que tem algumas coisas super interessantes. Primeiro, a gente vê a intenção e a causa, né? Assim, vocês estão super estruturados do ponto de vista técnico e estão usando o melhor que tem de tecnologia. Obviamente você tem um tempo para maturar a tecnologia e para ajustar, mas você tem um outro componente também, que é custeio. Disso daí são as parcerias que você está falando, que vocês estão tentando originar. Eu acho que é interessante, quem estiver assistindo também, acho que depois deixar os contatos, etc. Claro. Quem quiser contribuir com o Protea, porque é uma causa realmente sensacional. Mas é isso. A gente costuma dizer, e aí tem que enfatizar isso mesmo, todo mês é Outubro Rosa pra gente. Porque não precisa doar só no Outubro Rosa, o câncer não espera, né? A gente tem mulheres ficando doentes todos os meses. E outra coisa que a gente fala é que toda doação importa. Não importa se são R$5, se são 100 mil reais, né? Com 15, 20 reais você custeia um exame. Então, assim, quem quiser contribuir para a causa, o nosso site é o protea.org.br. Ali tem todos os dados, você pode doar via Pix, tem os e-mails de contato, se quiser fazer alguma parceria, alguma coisa, tá? E divulgar o trabalho. A divulgação do trabalho já é uma contribuição enorme para a causa. Que mais pessoas fiquem cientes dos desafios que a gente tem no câncer de mama, e quando eu falo a gente, é a gente como país, sociedade, né? Como sociedade, Sim. Porque a gente vive hoje em dia quase que uma epidemia de câncer de mama, né? De câncer não só de mama, infelizmente. Então, a divulgação do trabalho é super importante, que o nosso trabalho chegue para mais pessoas e também que a consciência quanto à doença chegue a mais pessoas, porque é importante que cada mulher faça seus exames realmente, periodicamente,
câncer tem cura desde que detectado precocemente. São 95% de chance de cura do câncer de mama. Legal. Ô Bia, eu queria voltar no que você falou do Cuida Mama versus o projeto de IA, né? Porque isso vai muito na linha do que nós, como The House, acreditamos, né? A gente não acredita no uso de AI, de dados ou de tecnologia por usar. A gente acredita usando isso, resolvendo algum problema, endereçando algum ponto de negócio ou da vida das pessoas, enfim, né? E eu entendo que e é engraçado porque a gente no segundo episódio, a gente teve o Pedrotti conversando com a gente sobre uso de IA na saúde e tal. E ele comentou sobre alguns pontos, falando sobre uso de IA na sumarização de prontuário, uso de AI na documentação de consulta, mas também falou de uso de AI em diagnóstico clínico, né? Então tem os dois lados, né? Tem o lado de eficiência da operação e tem um lado clínico específico, que eu entendo que a ideia é o mesmo aqui, né? Tem o Cuida Mama acelerando, tirando barreiras para ela ser diagnosticada mais rápido, e o IA trazendo um diagnóstico aí bem super focado no clínico precoce. É isso, né? Mais ou menos a ideia? É isso sim. Na realidade, os dois projetos até podem vir se complementar, então, né? Porque o Cuida Mama, na realidade, ele olha a jornada da paciente desde que ela chega na UBS para fazer um rastreamento, por exemplo, padrão, ou chega com alguma queixa, e todas as etapas que ela tem que cumprir, né? Atenção primária, depois a solicitação de um exame, etc, onde estão os gargalos para isso, onde pode ser acelerado isso. E, na realidade, o projeto de inteligência artificial, ele poderia ser um pedaço, uma ponta do projeto. Ele na realidade, a mamografia é uma das etapas que essa paciente passa para o diagnóstico, e aí poderia estar essa mamografia associada com o projeto de inteligência artificial fazendo a análise de risco. Então, os dois projetos hoje, são dois projetos independentes, mas quando assim, eu olho para o futuro, eu acho que eles têm todo o match para caminharem juntos, entendeu? Legal. Bom. Bia, hoje quando você fala do algoritmo, ele analisa a mamografia, mas vocês colocam outros dados também, além da mamografia no algoritmo, como, por exemplo, comportamento. A pessoa é fumante, não fumante? O algoritmo, ele foi treinado de uma forma que ele pode, se esses dados, como idade da paciente ou os antecedentes da paciente, se esses dados estão disponíveis, o algoritmo consegue consumi-los. Obrigada, essa palavra mesmo que eu estava procurando. Se esses dados não estão disponíveis, ele consegue, alguns como a idade, por exemplo, o próprio algoritmo consegue, pela imagem, inferir. Porque, por exemplo, a densidade da mamográfica é uma coisa que muda com a idade do paciente. Então, ele não tem a idade da paciente, mas pela densidade mamográfica que ele vê na imagem, ele consegue inferir a faixa etária da paciente. Então, se os dados clínicos estão disponíveis, ele tem capacidade de consumir. Se os dados clínicos não estão disponíveis, ele infere e isso não interfere no resultado. Legal. Porque, assim, a hora que você tem, obviamente, um perfil das pessoas, eventualmente até condições, né? A pessoa fumar ou a pessoa beber, etc. Você tem um perfil comportamental, talvez isso daí seja importante até na prevenção, né? Com um pouco mais de ciência você consegue determinar e ajudar em campanhas, eventualmente até trazer essas pessoas para fazer os exames, né? Exatamente. Algumas das variáveis ele consegue inferir, outras acredito eu que não, né? Assim, nunca me perguntei se ele consegue
inferir o nível de bebida alcoólica daquelas provavelmente pessoas. Provavelmente não. Sim. Mas, por exemplo, idade, com certeza ele consegue. Sim. Queria que você comentasse um pouquinho do futuro, né? Então, assim, como que você vê esse final do projeto de IA de vocês e também a evolução do Protea para frente? A ideia, como eu já comentei aqui, né, Fábio, a gente está confiante que a gente vai ter dados muito positivos, de impacto muito positivo no projeto de pesquisa, né, que a gente vai ter dados positivos, que eu quero dizer, assim, constatando que realmente faz diferença no uso clínico a leitura da mamografia pela inteligência artificial. E aí a ideia é levar isso para o Ministério da Saúde, para as entidades envolvidas em políticas públicas, etc., para realmente disseminar o uso, se não desse, mas de um algoritmo de inteligência artificial, porque tem vários sendo desenvolvidos, né? Para você diferenciar o rastreamento. E aí, com isso, você melhorar o rastreamento. Porque o rastreamento, hoje o Brasil convive até com uma realidade, é uma dicotomia, né? A rede particular rastreia mulheres anualmente a partir dos 40 anos. O SUS rastreia mulheres a partir de 50 anos, de 2 em 2 anos. A gente acredita que na hora que você passa para risco, você faz uma mamografia marco, digamos assim, e aí vai ter paciente que você vai rastrear inicialmente de 3 em 3 anos, e com isso você tem recursos para rastrear outras de ano em ano. Então, a ideia é essa, mas assim que a gente estiver pronto para discutir realmente políticas públicas com os órgãos responsáveis por isso, né? Legal. E a questão, desculpa, eu respondi só parte da pergunta. Em relação ao Protea, a ideia é realmente, o sonho é ser o Médicos Sem Fronteiras do câncer de mama no Brasil. Legal. Médicos Sem Fronteiras é a organização sem fins lucrativos que mais capta no mundo, né? E assim, a ideia da gente é realmente tornar grande e conseguir mudar a realidade do câncer de mama no Brasil. Amigos, muito legal o papo. Eu queria agradecer a presença da Bia, sensacional contribuir com a gente com essa história maravilhosa do Protea. E você quer dar o seu recadinho final para a gente? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. O recado é o recado que eu já dei, mas eu vou dar de novo. Todo mês é Outubro Rosa. O câncer não espera. Então, quem estiver assistindo no YouTube deve estar vendo aí embaixo da tela. Tem tanto o nosso site quanto o QR Code do Pix para doação. E, além da doação, vai lá, visita o nosso site, divulga o nosso trabalho, porque o câncer não espera. É isso daí, sensacional. E, amigos, do nosso lado aqui, obrigado pela audiência, obrigado por estarem com a gente. Lembrar só de vocês colocarem as perguntas no chat, nos seguirem nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, nas outras plataformas, Spotify. E lembra, né? Joinha, o sininho da notificação e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bia. Obrigada. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.